E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Tô me arrumando aqui pra poder trabalhar, pra fazer os meus conteúdos. Tem alguns conteúdos pra entregar. E tava aqui refletindo sobre umas coisas, sabe? A gente tá pensando em ir embora do Japão. Enfim. Mas, ir embora do Japão hoje entra num ponto, assim, do Japão vale a pena, né? Até onde o Japão vale a pena. E é algo, assim, que eu tô refletindo bastante, assim, nos últimos dias, sabe? Primeiro ponto, assim, é que eu acho que eu nunca mais vou ser inteira em nenhum lugar, gente. Acho que eu nunca vou conseguir ser inteira aqui no Japão e nem inteira no Brasil, porque eu gosto do Japão, né? Eu tive um certo problema com a adaptação aqui no Japão, mas aqui me acompanha aqui mais tempo, sabe, né? É que deu uma pausa aqui no canal e tudo mais, mas quem me acompanha nas outras plataformas sabe que eu tive um certo problema com a adaptação aqui no Japão, né? Eu tive crise de pânico, depressão, enfim. Teve uma época que eu fiquei bem mal. Até hoje eu tenho crise de ansiedade, né? Enfim. Mas eu gosto do Japão. Me acostumei com o Japão. Depois que essa tempestade passou, assim, eu me acostumei com o Japão. Comecei a ver o Japão com outros olhos, assim. E hoje eu gosto do Japão. Ah, eu gosto muito, gente. Muito mesmo do Japão. Nossa. E hoje, quando eu olho as coisas assim no Brasil, eu fico, sabe, comparando. Eu acho que eu vou sentir muita falta do Japão quando eu for embora. Principalmente da praticidade, sabe? Aqui é tudo muito prático. Muito prático. O sistema do Japão, ele é diferente. Acho que só quem morou aqui no Japão entende. Até mesmo saber. Quer sair? Eu acho que quem vem a turismo, assim, pro Japão, consegue ter uma noção de como o Japão funciona. Mas quem mora aqui é outra vivência, gente. É outra vivência. Enfim. E eu tava pensando, né? Até que ponto o Japão vale a pena, né? Porque eu tô me questionando pra ir embora. Por que eu quero ir embora do Japão? Sendo que eu gosto daqui. Tem alguém que me acompanha aqui no canal que é do Japão e também se sente assim? Que fica se perguntando se vai ou se fica? Hoje, gente, o nosso principal motivo pra querer ir embora do Japão é o Rafa. É o Rafa e também em questões financeiras, tá? Que eu acho que pra gente hoje aqui, o Japão ele não rende mais. Como quando, no começo. Acho que o Japão ele rendia mais, assim, pra gente, questão financeira. Quanto que a gente conseguia guardar e tudo mais, né? Ai, gente, eu não tô com roteiro nesse vídeo, então talvez eu fique um pouco perdida nas palavras. Mas eu tô botando pra fora, sabe o que eu tô pensando. Vamos lá, né? Quando a gente chegou aqui no Japão, há 8 anos atrás, as coisas, elas eram diferentes, né? Há 8 anos atrás, as coisas eram diferentes lá no Brasil, aqui no Japão também vai ser. Então, hoje, a gente sente um aumento, assim, das coisas, no preço das coisas. Nossa, é uma diferença, assim. Antes, gente, há 8 anos atrás, eu conseguia fazer uma compra da semana, assim, no Japão, com 10 mil ienes, tá? Ia no mercado, 10 mil ienes, eu comprava, às vezes passava 10, 12, pouquinho, mas dava. Isso há 8 anos atrás, tá? Hoje, quando eu vou no mercado, gente, é 20, 22 mil, as mesmas coisas, sabe? A gente não varia muito a compra da semana, é sempre as mesmas coisas. Mas é 20 e pouco. Claro que também dá uma variadinha, mas você sente esse aumento, assim, sabe? De modo geral. Mas uma coisa que eu consigo dizer pra vocês que aumentou, que eu consigo comparar, é isso. Essa compra aí que eu faço semanalmente. E ela foi aumentando, né, com os anos aí, né? E o salário também não acompanha, né? Porque você ganha por hora. Então, na fábrica onde meu marido trabalha hoje atualmente, não aumentou muito. Se aumentou foi Hakuen, a hora. Desde quando a gente começou a trabalhar lá. Então, em questão financeira hoje, eu acho que pra gente, pra minha família, acho que não compensa mais muito, sabe? Por quê? Porque casal com filho é diferente. Casal com filho no Japão é diferente. Se você tá no Brasil e tá pensando em vir pro Japão, só você e o seu marido, né? Só um casal, pra ganhar dinheiro, nossa, é sucesso. Eu acho que guarda muito mais. Quando a gente tem filho, gente, o buraco já é mais embaixo. Tem que pensar em mais coisas, tem que estruturar mais. A velocidade pra você atingir as suas metas é um pouco diferente. Tô falando como que eu sinto aqui em casa, tá? Na minha família, não tô generalizando. Mas é como eu sinto hoje, né? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque quando você tem filho, gente, por exemplo, o Rafa, ele tá na creche agora, né? O Rafa entra às 9 da manhã na creche e às 3h30 tem que buscar ele até as 4. Até as 4 horas da tarde tem que buscar ele. Então, para eu trabalhar em fábrica, teria que ser uma fábrica compatível com esse horário. Então, entre as 9 e sai às 4. Antes disso, né? Porque tem um horário pra pegar menino na creche. Então, tem que entrar nesse meio tempo. Zangueou, né? A hora extra. A mãe, ela não consegue fazer muito.
Ou literalmente não consegue. Você encontrar uma fábrica que tenha pouco zangueu. Por quê? Porque a mãe, ela não consegue fazer muito, né? Que nem vamos pensar aí nesse horário aí do Rafa. Tem um horário pra pegar eles, mas na creche não tem com quem deixar, não tem com quem contar pra buscar, não tem quem possa atender ele um pouquinho mais pra mim. Então, meu horário, ele é mais reduzido. Então, quem que atende a criança? A mãe. Então, nisso a gente já encontra aí, né? Para trabalhar em fábrica, eu teria que trabalhar em uma fábrica que aceite mães, que tenha um horário reduzido e que não tenha zangueô. Geralmente, essas fábricas, tem, né? Mas geralmente essas fábricas, elas pagam menos a hora, né? O valor que elas pagam por hora, ele é menor. Quem pode fazer mais hora extra, no caso, é o homem, nessa situação, tá? Nesse cenário, seria o homem. Aqui em casa, no caso, meu marido. Então, acontece que meu marido, ele trabalha muito, muito mesmo. Hoje eu não trabalho em fábrica, mas eu tenho meu trabalho com a internet, né? A renda que eu trago aqui em casa é da internet. Que seria a mesma coisa se eu trabalhasse em fábrica, é equivalente. A gente até entrou na... Eu já fiz essa conta, né? Tem hora que eu fico pensando, nossa, mas e se eu trabalhasse na fábrica, acho que dá pra mim ganhar mais, né? Daí colocando na ponta do lápis, não, dá igual, só que empreendimento, né? Tem meses que dá menos, tem meses que dá mais, então, né? Essa oscilação, mas pra mim ainda tá compensando eu trabalhar com a internet. Mas quem acaba trabalhando mais em período de horas seria o meu marido, né? O homem, no caso, né? Abriu um negócio ali. Abriu a minha lava-louça sozinha. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto quando essas coisas acontecem, gente, porque eu tenho medo. Voltando. Daí acontece, gente, que meu marido, ele trabalha muito. Muito mesmo. Durante a semana, tem final de semana que ele trabalha também, né? Em sábado, e faz zangueu no sábado. Acontece que ele trabalha muito. E eu acho que isso acontece com a maioria das famílias aqui no Japão. Não tô generalizando. Se caso você que tá me assistindo mora aqui no Japão, né? Tem filhos e tudo mais, compartilha comigo como que é a sua rotina, até pra gente conseguir ajudar outras pessoas, né? E conseguir conscientizar mesmo do que elas vão esperar aqui no Japão, né? Como que é a vida aqui no Japão pra um casal que tem filho. Mas acaba que o meu marido, ele trabalha muito, porque o custo de vida aqui no Japão, ele é alto, pra se manter, pra ter uma vida legal, você precisa trabalhar, precisa de dinheiro, enfim. Então, meu marido, ele acaba trabalhando muito. E nisso, gente, entra o tempo de qualidade. O tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade com o filho, que eu acho que isso pesa muito pra gente, porque meu marido, ele quase não fica com o Rafa. Tem dia, gente, que o meu marido consegue ficar com o nosso filho 1 hora só por dia. Tem dias que até menos. Quando ele tá trabalhando de dia, a hora que ele chega à noite, tipo, pra dar banho no Rafa e colocar ele pra dormir. Porque o Rafa tem a rotina dele, tem os horários e tudo mais. Mas é pouco tempo, sabe? E isso tá pesando muito pra gente, sabe? Essa parte de ficar com o Rafa mesmo, né? Tem horas que eu fico me questionando do valer a pena. Até onde o Japão vale a pena, entende? Se você tá vindo pro Japão e tem filho pequeno, talvez você se veja nesse cenário, tá? Não tô dizendo que é com todo mundo, mas é uma coisa assim que eu vejo acontecendo não só comigo, mas com outras mamães também. E eu digo isso com um filho pequeno, tá, gente? Porque filho pequeno, ele exige um pouco mais, né? Ele exige um pouco mais da gente. Então tem toda essa preocupação, enfim. Acaba exigindo um pouco mais, mas eu sinto isso, sabe? Outro ponto, assim, que eu estou me questionando, pra ver até onde vale a pena, também é a parte de ficar longe da família, né? E tudo envolve o Rafa, né? Tudo envolve o Rafa, sempre vai envolver, porque ele é a nossa prioridade sempre. Mas o Rafa crescer longe dos avós, dos primos, enfim, não ter amiguinho, não ter vizinho, sabe? Tem hora que eu fico pensando, assim, nessas coisas também, que isso também pesa, né? Crescer longe de todo mundo. O Rafa se dá bem na creche, tá se dando super bem com os amiguinhos e tudo mais. Às vezes tem uns arranca-rabo lá, né? Normal de criança. Mas de uma forma, assim, num cenário, né, amplo, né? Tá indo super bem, graças a Deus. Ele desenvolveu muito no japonês, que era uma coisa que eu queria muito. Que ele conseguisse se comunicar. Justamente por isso, né? Pra ele conseguir ter essa interação. Pra ele conseguir conversar, pra ele conseguir se defender. Então, ele entendeu o que estão falando pra ele, ele sabia o que tá sendo dito, né? Enfim, ele evoluiu muito no japonês. Sempre os japoneses elogiam o japonês do Rafa, porque ele fala muito, muito mesmo. O Rafa fala bem nos dois idiomas, gente, porque o Rafael, nossa, ele fala muito bem mesmo. Português também, nossa, ele se comunica muito bem mesmo. E isso já faz um certo tempo, né? Nesses últimos meses, assim, eu tô me questionando mais, sabe, sobre voltar. Mas também eu tenho medo de como que vai ser no Brasil. Porque por mais que a gente... Tem tudo isso que eu tô citando aqui pra vocês, né? De ficar longe da família e tudo mais, questão financeira, que eu acho que aqui no Japão hoje não tá compensando tanto, assim, pra gente, né? E ficar longe da família e tudo mais. Mas aqui no Japão, uma das coisas que eu adoro, que eu amo muito, é que você tem acesso ao básico, sabe? É o básico.
Você não precisa de muito dinheiro para ter acesso ao básico. O que a gente ganha hoje, né, a forma como a gente vive, é o básico, e às vezes a gente consegue se permitir um pouquinho do luxo, sabe? E no Brasil isso é difícil. Eu fico pensando, cara, como que a gente vai fazer com o Rafa, né? Em questão de educação, né? Até mesmo saúde, que nem, por exemplo, aqui no Japão, a criança, ela não paga médico, não paga medicamento, né? Se eu for buscar o Rafa na creche agora, tô indo buscar o Rafa e a professora falou assim, olha, ficou meio ranhento, tossindo muito durante o dia. Gente, é só eu escolher a clínica que eu quero levar meu filho, eu chego lá, posso ir sem carteira, sem dinheiro nenhum. Eu só mostro um papelzinho dele e eu não pago nada. Não pago nada na consulta, não pago nada em exame, não pago nada em medicamento. Então eu fico pensando nessas coisas, assim, sabe? Em questão de educação, em oferecer pra ele uma educação melhor. Tem hora que eu fico me questionando, será que eu vou conseguir no Brasil? Eu sei que tem coisas que a gente só precisa fazer pra ver, né? A gente só sabe se tenta, se faz. Mas eu fico questionando porque não é uma decisão assim tão simples, né? Porque agora, principalmente, envolve ele, que é a nossa prioridade. Então todas as decisões, elas têm que ser muito bem pensadas, não é mesmo? Mas como essa pergunta é uma pergunta frequente, além de dar minha opinião aqui pra vocês de uma forma mais, né, mais aprofundada, se você tá assistindo esse vídeo, tá pensando em vir pra cá, eu diria que o Japão, ele vale a pena sim, mas depende. Tudo depende, tudo tem que avaliar, tudo tem que analisar. Se você é um casal sem filhos, seu objetivo é guardar dinheiro, eu acho que sim, vale a pena. Mas venha ciente de que você vai trabalhar bastante, porque o dinheiro não dá em árvore, então você tem que trabalhar muito. Em fábrica, seja fazendo Amazon, você vai ter que trabalhar. A recompensa vem, mas tem que trabalhar. E, tipo assim, o trabalho é diferente do Brasil, sabe? Geralmente nas fábricas, assim, é um trabalho mais repetitivo, dói o corpo, a rotina aqui é muito puxada, é maçante. Então, você tem a recompensa, mas, né, você tem que fazer por onde. Se você é um casal com filhos, eu acho que você tem que analisar ainda mais. Você tá vindo pro Japão por questão financeira, pra guardar dinheiro, pra ter uma estrutura melhor pra sua família, eu acho que você tem que analisar esses pontos, sabe? Ver tudo certinho antes de sair do Brasil, entender essa rotina, que a rotina do homem é uma e a rotina da mulher é outra, principalmente aqui no Japão, que vocês não vão ter rede de apoio, não tem com quem deixar, não tem quem possa te ajudar pra atender, pra você fazer uma hora extra, fazer um zangyô, principalmente com criança pequena, tá? Então, na questão financeira, talvez a velocidade, né, com que você quer atingir as suas metas, ela demora um pouco mais. Também tem a parte de que seu filho vai crescer longe dos avós, longe dos primos. Talvez ele não tenha amiguinhos, amiguinhas. E isso dói um pouco no coração, sabe? Então, se você tá pensando em vir para o Japão pra morar mesmo, pra guardar dinheiro, uma resposta assim que eu dou pra maioria das pessoas é: você tá no Brasil, você consegue viver bem? Viver bem assim que eu digo, sobra um dinheirinho pra você, né? Você consegue comer bem, você consegue ter momentos de lazer, você consegue programar uma viagem, você não passa tanto aperto, assim, tá dando pra você viver legal ou você tá vivendo na pindaíba? Se você tá vivendo muito na pindaíba, talvez o Japão seja uma opção, porque como eu falei pra vocês, aqui a gente tem acesso ao básico. O básico que no Brasil, o básico não tem muito básico, entendeu? O que era pra ser básico, a gente não tem. Então aqui você consegue ter o básico, sabe? Lazer. Aqui tem lugar que você vai, gente, que a entrada é mínima pra você entrar, pra você ter um momento de lazer legal com a sua família, pra ter um parque de qualidade, um parquinho pra você levar seu filho. Aqui você tem o básico, sabe? Sem gastar muito. Coisa que no Brasil já é um pouco diferente, né? Se você mora no Brasil... Ai, sujei aqui, ó. Então, se você mora no Brasil e ganha um dinheiro, né? O seu salário aí tá dando pra você viver, pagar suas contas, ter um pouquinho de lazer, programar uma viagem, dá pra viver legal, sabe? Comer, se divertir. Não digo viver muito no luxo, né? O básico bem feito, você consegue no Brasil. Eu acho que talvez o Japão não vai valer tanto a pena pra você nessas questões que eu citei anteriormente, tá? De ficar longe da família, né? Saudade. É complicado, gente. Essa parte, assim, é complicado. Então, talvez não vai valer tanto a pena pra você. Mas, agora, se você mora no Brasil e não tá dando nem pra fazer o básico bem feito, um dos pontos que você pensa em vir pro Japão é por conta da parte financeira, talvez seja uma opção sim pra você. Porque, como eu falei, o Japão aqui você tem o básico. O básico bem feito, entendeu? Gente, o básico aqui do Japão, às vezes, é considerado até luxo no Brasil, entende? É o básico. Você tem o suporte pra viver com o básico, entende? E, às vezes, até um luxinho. Então, nessa parte, assim, vale a pena. Questão de segurança também, né? Enfim. Mas se você tem filhos, você deve analisar um pouco mais. Até porque não é uma decisão, assim, fácil, né? A decisão dos pais impacta muito na vida dos filhos, né? E eu acho que é por isso que a gente quebra tanto a cabeça. E isso consome tanto, porque não é só... Você não tá decidindo por você. Uma decisão sua pode ser crucial pra vida do seu filho. Então, você tem que imaginar vários cenários. Deu pra vocês entenderem alguma coisa? Eu, como vocês podem ver, não tem roteiro nesse vídeo, eu só tô abrindo meu coração aqui mesmo pra vocês, sabe?
como se você estivesse aqui na minha frente e estivesse batendo um papo. Então não tem roteiro. E eu acho que eu não tô falando nada com nada. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Bom, eu não sei se deu pra entender o que eu falei, se deu pra vocês captarem a mensagem que eu quero passar através desse vídeo. Se caso ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você mora aqui no Japão, né, compartilha também sua experiência pra gente conseguir ajudar mais pessoas, pra entender também como você vê as coisas, enfim. Deixa aqui nos comentários. Beijo.